Muito boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Como a dona Marlene falou, primeira vez que eu tenho a oportunidade de fazer uma apresentação do Evangelho na segunda-feira. Tenho sempre sido escalado, né, dona Marlene? Quase todos os meses para o domingo, né? E é com muito prazer que eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente poder trocar essa energia muito legal, né? Que inunda esse ambiente, que nos contempla, né? Nessa noite fria, mas aqui dentro está gostoso. A gente vai falar um pouquinho de um assunto que, como a dona Marlene falou agora há pouco, a gente quase não tem, né? Ou a gente pouco conhece pessoas que tenham conflitos familiares, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso daí, tá? Aí a gente começa com uma pergunta. Todos os conflitos familiares, eles têm origem nas existências anteriores? Não necessariamente. Muito bem. Na grande maioria, sim, mas não necessariamente, né? A gente tem visto inúmeros casos aparecerem na mídia de conflitos de coisas que não se via, né? De coisas bárbaras, de situações entre irmãos, entre pai e mãe, entre pais e filhos, que é difícil da gente poder crer que isso acontece, né? Nós estamos no século XXI, a gente imaginava que isso acontecia há 2.000, 3.000 anos atrás e vem se repetindo, né? Mas não necessariamente os conflitos têm origem nas existências anteriores. Como eu falei, na maioria dos casos, sim. E a formação da família é hoje, e sempre foi, o maior fator de contribuição para que possa existir qualquer tipo de ajuste. Os conflitos existem pela necessidade de ajustes entre os membros de uma família. E nada melhor do que a família, nada melhor que o convívio diário para que a gente se ajuste. Nada melhor do que termos aquele companheiro, aquele familiar, aquele amigo, aquele irmão, aquele neto, pai, ou qualquer que seja o grau de ligação conosco, para que a gente possa rever algumas situações, consciente ou inconscientemente, e nos melhorarmos para isso. Por que existe essas situações? A gente vai contraindo ao longo do tempo, por força do nosso livre-arbítrio, por força das nossas vontades, nós vamos deixando algumas pendências para trás. Nós vamos executando o não cumprimento de alguns acordos que fizemos, a não finalização de alguns projetos de vida, alguns erros que foram ficando e não fomos fazendo. Tudo por conta do nosso livre-arbítrio. São escolhas nossas. Nós fazemos ou não fazemos. Nós vamos pelo caminho A, pelo caminho B, pelo caminho C, como quisermos. Porque somos responsáveis também, ou seremos responsabilizados por qual caminho estamos tomando. Então, esses comprometimentos anteriores são por conta do próprio, por força da nossa vontade, por força do nosso livre-arbítrio, de conduzirmos como queremos a nossa vida, e seremos, obviamente, responsabilizados em algum momento dela, e teremos que nos ajustar em algum momento dela. Então, a palavra-chave para que esses conflitos possam ser, de alguma forma, eliminados, é a reconciliação. A reconciliação talvez seja a maior ferramenta para que a gente possa se redimir dos erros do passado. E é na família, no nosso círculo de amizades também, no nosso círculo social, de trabalho, encontramos pessoas onde nós temos necessidade de reconciliação. Claro, quem de nós aqui não experimenta situações no seu ambiente de trabalho ou
no círculo de pessoas conhecidas, familiares em comum com outra família, enfim, que encontra dificuldade de relacionamento com uma ou outra pessoa em específico. E quantas oportunidades a gente desperdiça de nos reconciliarmos com esse que a gente tem dificuldade. A gente fica a vida inteira olhando torto para ele, mas não toma uma atitude de reconciliar. Eu não vou com a cara dele, eu não me dou bem com aquela pessoa, eu não me afinizo com aquele outro. É esta pessoa exatamente que nós temos a maior necessidade de reconciliação. E ele está no nosso dia a dia, ele está no nosso convívio por conta dessa nossa necessidade de reconciliação. O mecanismo que Deus utiliza para tudo isso é que permite que ele esteja no nosso dia a dia. E às vezes nós desperdiçamos uma vida não nos reconciliando, né? Tudo isso, obviamente, quando a gente fala em reconciliação, a gente está promovendo também o nosso crescimento, o nosso progresso. É uma forma de que, quando você passa a ser mais tolerante, quando você passa a entender melhor as outras situações ao seu redor, você também contribui para que o seu crescimento se faça cada vez maior. Mas a gente não tem que pensar somente no nosso crescimento como pessoa, mas a gente tem que pensar também no crescimento que isso traz para o nosso mundo de uma forma geral, para a sociedade que a gente vive, para a família que eu convivo, para o meu círculo de amigos, para a cidade que eu vivo. A gente melhorando a nossa parte. Ninguém aqui quer dizer que ou tem a responsabilidade de consertar o mundo. Nada disso, nem é pretensão minha, acho que nem de ninguém aqui, é consertar o mundo. Todavia, a gente tem que fazer a parte nossa de reconciliar-se, de crescer, para que a gente possa viver num meio cada vez mais agradável, né? E aí, é o que eu falei, vem de encontro ao equilíbrio do meio onde vivemos. E o meio onde vivemos pode ser a célula do lar, pode ser o local onde trabalhamos e ficamos grande parte das nossas vidas. Talvez, acho que a maior parte da vida da gente, a gente acaba ficando no ambiente de trabalho, né? E esquecemos também um pouco do convívio do nosso lar. Mas é importante que a gente faça com que o meio com que a gente vive passe a ser o mais agradável possível, seja o ambiente doméstico, seja o ambiente familiar estendido aos outros familiares nossos, aos nossos círculos de amizade, ao ambiente de trabalho, enfim, com a coletividade de uma forma mais abrangente. E como essas dificuldades que ocorrem nas famílias, elas vão contribuir para o nosso aprimoramento? Primeiro ponto, a gente vê que muitas vezes pai não se afiniza com um filho, mas se afiniza com outro. Tem problema com uma filha, ou a mãe tem problema com outro filho. A gente conhece diversos exemplos e muitos de nós vivemos esses exemplos no nosso dia a dia. E é aí que é a grande oportunidade nossa de exercitar a nossa capacidade de tolerar, exercitar a nossa capacidade de entender, exercitar a nossa capacidade de ceder muitas vezes, a nossa capacidade de mostrar que o meu aprimoramento depende também do aprimoramento dele, e eu posso ajudá-lo. No que eu posso ajudá-lo e aonde ele pode me ajudar? Porque não é só o fato de que você tem um filho problemático que só você vai ajudar.